E aí, Pedrinho? Prazer te ter aqui, né? Esse projeto começou com a intenção de deixar as pessoas falarem, né? A gente começou com a ideia de um programa piloto, né? Conversou, encontrou a importância do que a gente estava fazendo na entrevista anterior e resolveu dar continuidade no projeto, escutando outras pessoas, né? Que foram atingidas pela enchente, né? Diretamente. E na semana passada, né, no episódio passado, a gente conversou com a Liane, que é da Santa Rita, que contou pra gente como é que as coisas aconteceram na Santa Rita, e a partir dos relatos dela e encontrando algumas diferenças que a gente vem acompanhando nos relatos das pessoas que são de outros bairros e também foram atingidas, eu resolvi convidar outros amigos, outras pessoas que eu conheço, né, que foram atingidas e que são de outros bairros, né? Então hoje eu estou aqui contigo, que é do Engenho. É um prazer estar conversando contigo, mesmo que o momento não seja dos melhores, né? A gente teria tanta coisa bacana para conversar e a gente está aqui hoje conversando sobre uma tragédia, sobre o maior desastre climático, né, que já aconteceu no Rio Grande do Sul, que vai marcar a nossa geração, assim como a enchente de 41 marcou aquela geração, né? E agora a gente está aqui precisando contar a nossa história para deixar para a posteridade. E através de um roteiro simples de perguntas, a gente vai trocando uma ideia de forma mais descontraída, né? Não é um programa jornalístico, é um programa de relatos. Sim. E antes de tudo eu queria entender, tu é morador do Engenho, né? Tem algum outro histórico de inundação que a tua família tenha passado, né? Às vezes vó, sei lá, e essa história vai indo na família, né? Então tem um componente de ineditismo nisso, né? Como lidar com uma situação dessa, né? Eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência pra gente, como que tu foi acompanhando, né, esse desenrolar de fatos. Eu comentei com a Liane que foi como um jogo de dominó caindo, né? Que a gente foi vendo as coisas acontecendo em outros municípios até chegar aqui e estourar na gente, né? Se tu puder passar um pouquinho da cronologia de como que tu foi vendo as coisas e como que tu foi atingido, né, fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite, Isaac. A minha história começa no Rio de Janeiro, né? Meu namorado mora no Rio de Janeiro. E aí no início de abril, eu tinha decidido que eu ia no final de abril ver ele no Rio. Eu fui para o Rio de Janeiro dia 26 de abril e ia voltar para Porto Alegre dia 1º de maio. E aí, dia 1º de maio, eu já estava ciente do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, sabia que o tempo estava muito ruim e a tendência era piorar. Uhum. E aí, dia 1º, eu ia pegar o voo às 6h30, por volta das 6h30, no aeroporto Galeão. E aí, cheguei lá, o meu voo foi transferido para as 8h30 da noite. Para as 8h30 da noite foi transferido. Aproveitei que eu tinha uma reunião online para fazer naquele período. Eu já tinha essa reunião, participei da reunião numa reunião online que eu tinha. 8h30 partiu o voo. E aí eu estava muito com um ponto de interrogação como seria essa viagem. Uhum. Se eu ia pegar turbulência, por exemplo. E aí cheguei aqui em Porto Alegre, não cheguei. Porque o aeroporto não conseguiu pousar em Porto Alegre. E aí, quando eu vi o piloto nos comunicando, vamos a São Paulo. Vamos a São Paulo. Como assim São Paulo? E aí eu lá, a companhia, chegamos em São Paulo por volta da 1h da madrugada daquele dia, do dia 1º para o dia 2. Uhum. Nos avisaram que que nosso voo seria no outro dia. E aí eu dormi no hotel, a companhia pagou, fui de táxi, nunca tinha ido a São Paulo, nunca tinha ido. E eu ia para São Paulo no final de maio, para conhecer São Paulo também. E aí, naquele dia 2 da manhã, acordei do hotel, e aí eu fui passear no Ibirapuera, num mercado que só minha mãe queria um queijo que só tinha naquele mercado. Uhum.
lá perto do parque. Tá, eu vou lá, mas eu já tava querendo ficar em São Paulo. Eu queria ficar em São Paulo para conhecer São Paulo e ficar até domingo, né? E aí meu namorado no WhatsApp não gostou, disse, não, tu vai para Porto Alegre. Não inventa te trocar passagem. Tu vai para Porto Alegre. Hoje tu vai para Porto Alegre. Eu não tava conseguindo trocar passagem mesmo assim. Tava problema no sistema, não estavam reconhecendo meu código do voo, né? Resumo da história. Chegou 8h30 no meu voo do dia 2 no aeroporto de São Paulo. Cheguei, entrei na fila, vários que estavam lá era daquele voo do dia anterior, que não possui em Porto Alegre. Mas na hora o cara do check-in pediu para eu aguardar todo o santuário no avião. E eu vi. Aí tem. Quando eu fui ver, quando eles me disseram que meu nome não estava na lista para entrar naquele voo. E aí eu fiz um escândalo no saguão do aeroporto de São Paulo, porque eu ia ficar trancado em São Paulo. Eu queria ir. E aí a sorte, eu tava com um bilhete, né, que me deram no dia anterior, e o pessoal tava dizendo, não, teu voo não está nesse voo. Teu nome não está nesse voo. Mas eu tinha um comprovante de estava. Tá, resumo da história. Eu entrei no avião, e aí eu cheguei em Porto Alegre, peguei a pior turbulência da minha vida. Foi um horror, o pessoal achava que nós íamos, que o avião ia cair. E aí eu cheguei em Porto Alegre e vi que a situação estava complicada. Peguei um Uber em Porto Alegre, um Uber para minha casa, porque minha mãe estava no Rio, tinha ido no mesmo dia de Porto Alegre para o Rio de Janeiro ver o show da Madonna, né? E aí, tanto que ela ficou dias lá no Rio de Janeiro, porque não conseguiu voltar. E aí, quando eu cheguei ali, eu moro no Engenho, quando eu cheguei ali perto da entrada do IP, o Uber disse, tu vai ter que descer aqui, porque a água tomou conta, já tinha tomado conta. Dali do bairro, ali próximo da escola Ismael. E tu com mala, com tudo? E eu com mala vermelha, até. E aí eu tava... E aí eu lembro que eu tava com a mala assim, né? Segurando a mala na cabeça e minha mochila nas costas. E aí veio a Cristina, né? Que é uma companheira do Rotary, ela tava passando por ali, que é a carona. Não precisa, eu vou... Ela disse, não, entra que eu vou te levar na tua casa, porque não tem como passar mais. Tá. Lá na frente de casa já estava cheio de água. Na frente da minha casa. E aí de novo, eu entrei na água com a mochila, com a mala na cabeça e a mochila nas costas. E eu lembro que até o meu cunhado gravou um vídeo da situação que eu estava chegando lá e aí nós colocamos no Instagram, né? E todo mundo tava vendo. E aí eu já tava pensando em ir pra avó, né? Ir pra casa da minha avó, porque lá não tinha perigo. Ela mora ali no centro. E aí naquele dia nós acordamos, dia 3, nós acordamos e vamos preparar as coisas, porque nós temos que sair de casa. E nessa hora... Só tava eu e minha irmã. Sim. Só eu e minha irmã. Porque a outra irmã e a minha mãe estavam no Rio de Janeiro. Sim. Porque tinha ido pro show da Madonna. E na hora de separar essas... Porque eu perguntei pra Liane na semana passada o que ela pensou em separar na hora, né? Porque não tinha ideia do quanto que ia subir.
E como ela é ela com ela mesma, ela meio que pôde decidir o que era o que ela ia levar, né? Meio que sozinha. Mas ali é a casa da tua mãe, as coisas de todo mundo, né? Vocês imaginavam que a água ia subir mais, né? Chegaram a separar coisas. O que vocês pensaram na hora de abandonar a casa, né? Ó, primeiro que lá a minha irmã pediu que nós contratasse um guincho para tirar o Fusca. Isso eu lembro que nós tinha ela tem um Fusca, né? E aí nós pedimos um guincho para tirar o Fusca. Tiramos o Fusca. Ah, que bom. E aí eu lembro que nós começamos a comprar pallets, né? Nós compramos muito pallet, né? E aí nós pensamos na geladeira, como nós ia salvar. Nós botamos 3 pallets, por exemplo, embaixo da geladeira. Foi suficiente? Não foi. Não foi, uau. Não foi, não foi. E aí nós tínhamos os sofás, né? Tentar salvar os sofás e os colchões, né? E aí quando eu fui ver agora, depois de gente, entrou água no colchão. Atingi o colchão, não consegui salvar, eu tenho que comprar um outro colchão. E entre a hora que começou a chegar água e até esse momento do pico da água, tu tem ideia de quanto tempo passou até chegar no ponto máximo da inundação ali onde tu mora? Ó, eu tive... Uma semana depois, eu tive em casa, minha água tava na minha cintura. Ainda continuava subindo? Não, já tinha estabilizado. Né? Estava na minha cintura. Foi isso, eu entrei de barco, né? Eu lembro da minha irmã no telefone, no WhatsApp, falando que alguém viu numa foto que a janela estava aberta. Olha. Né? Estava aberta a janela, e é isso que me preocupou. Então eu tô indo para lá agora, né? Fui lá, entrei de barco dentro de casa, fechei a janela. Quando eu fui ver minha outra irmã lá também, porque foi lá em casa ver, porque a janela estava aberta. E nós aproveitamos, tiramos as coisas, algumas roupas minhas, né, que eu tinha salvado no roupeiro. Consegui, porque eu tava sem roupa. Quando eu fui pra minha avó, eu fui com pouca roupa, achava que não ia supritando, e com a minha bicicleta. Minha bicicleta e meu computador. E já tinha aquele medo de saque, assim, ou saíram, vocês nem tinham pensado nisso? Porque em Porto Alegre já tava rolando, né? Tava rolando enquanto nós vimos nos vídeos que nos mostraram que a janela estava aberta, nós pensamos nisso. E aí, por isso que nós corremos para lá. Disse, e aí pode ter sido que no decorrer, quando nós saímos, nós não pensamos na janela. Isso pode ter acontecido. Né? Então, outra questão interessante, Isaac, a questão de memória, dos arquivos históricos que tu tem. Eu tenho uma pasta verde. Eu ia perguntar isso sobre os prejuízos financeiros, emocionais, psicológicos. Assim, é uma família que mora dentro da casa, né? Não é uma única história ali, né? São várias histórias conectadas, né? É uma família que sempre morou naquele bairro. Eu tenho 32 anos, eu nunca morei em um bairro diferente. Posso ter morado em 4 casas naquele bairro, mas eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu vi uma vizinha da minha falecida avó vindo em a direção da minha casa naquele dia, na sexta, eu vi, isso parecia que não estava acontecendo. E depois, uma coisa que me chocou muito, Isaac, foi que estavam socorrendo uma senhora acamada, né? E aí eu vi a senhora acamada, e aí quando eu vi era a Dona Terezinha.
Dona Terezinha era uma senhora que, quando criança, quando adolescente, eu vivia falando com ela na rua, conversando, era minha vizinha. E aí fazia uns mais de 15 anos que eu não via ela, sabia que ela estava acamada, mas eu não, quando eu vi ela, a Dona Terezinha, uma senhora que me criou, que me viu crescer, sabe? Daí acamada e foi tirada de casa acamada. A gente teve um sentimento parecido com o que a gente viu na pandemia, né? Quando a gente via as notícias das pessoas morrendo, né? E dizendo, nossa, fazia tempo que eu não via essa pessoa e agora, né, sai a notícia que ela faleceu. E foi assim com os atingidos também, né? A gente foi vendo fotos e postagens e aos poucos a gente foi se dando conta que aquela pessoa que a gente conhece morava naquele bairro, né? E como será que tá, né? E a gente foi vendo imagens, fotos, postagens. Hoje em dia a gente tem a rede social, né? A gente tem acesso rápido, né? A imagens, a coisas, né? E vendo conhecidos que fazia tempo que não via e quando tu reencontra, vamos dizer assim, né? Num momento crítico, né? Desses e é muito eu assustador. esses dias, até ontem, eu vi uma pessoa, um segurança do bar que eu estavam me procurando na enchente. Eu vi uma foto, procuras, né? E ontem eu também vi uma professora que estavam procurando ela na enchente. E aí eu fui perguntar, eu estava no Rui Coelho sem sinal. Por isso que o pessoal eu era um dos que estavam lá no Rui Coelho e eu estava sem sinal. A Liane falou em quase 1.000 pessoas lá dentro, né? Sim. Imagina, né? Sim. O tanto de gente que estava desaparecida naquele momento, né? E também o alento que dava para alguns que não tinham notícias, saber que tinha tanta gente dentro da escola e que podia estar ali, né? Podia estar seguro, mas não tinha confirmação. Tu disse que saiu dali e foi para casa da tua avó, né? Sim. Como é que foi esse tempo fora de casa? Bom que é casa de familiar, né? Tem um monte de gente que não teve essa mesma oportunidade, né? Que acabou indo para abrigo, né? Se arrumando como dava. Tem gente que ainda está na beira da estrada. Como que é a importância dessa rede de apoio, assim, não só dos familiares, mas das outras pessoas que se aproximam querendo ajudar? Minha avó, até no dia anterior que eu for lá, ela já disse para mim ir para casa dela. Ela já disse, vem para cá, né? Eu e ela estamos muito bem, né? E ela tá com 80 anos, né? E aí ela disse, vem. Eu sempre, toda quarta-feira, almoçava lá com ela, né? Ele disse, vem. Mas eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo, né? Porque eu tô mais de um mês na casa dela. Não chegou as coisas que eu comprei pro meu quarto. Não chegou ainda. Então eu tô indo lá, né? Então... E tem as portas, né? Tipo... Minha irmã disse que não dá para voltar porque as portas do banheiro não tão boas ainda, né? Tudo então inchado, tem que comprar outra. Então também tem essas questões que não é só nosso quarto, né? Sim. E eu lembro, agora que eu falando dos arquivos históricos, vendo, eu tinha uma pasta verde, não sei se eu já contei. Não. Eu tinha uma pasta verde. Tenho uma pasta verde que eu guardava tudo da minha vida, certificado, jornais que eu fazia, até meu certificado da Eucaristia tinha, né? Até foto e tal. Eu tava pensando com os que salvar aquela pasta, porque se eu não salvasse, se essa pasta fosse molhada, eu estaria meio mal. Sim. Porque eu até tinha uma pessoa que me dizia assim, a única coisa organizada na tua vida que tu tem é essa pasta verde. até já me disseram isso, porque ali eu tenho essa pasta
Há mais de 15 anos. Tudo que eu guardo, tudo que eu tenho tá naquela pasta. Todo mundo tem essa pasta, né? Tem naquela pasta. Mas essa semana minha mãe me mandou uma foto de WhatsApp que ela tinha guardado meus trabalhos quando eu estava no maternal, na creche. E aí ela mandou uma olhada. Tinha uma olhada. Ela tinha guardado isso para ela, para minha mãe. Aquilo tinha um sentido. Sim. Entendeu? Era a minha vida, era o início da minha vida. E aí meus trabalhos de escola, eu desenhando, e eu perdi tudo aquilo. Sim. E eu perdi arquivos. Nós perdemos na nossa casa armários antigos, armários que eram da minha avó, da minha bisavó. Uau. Armários da década de 40, da década de 50, que nós tinha ainda, né, conservado a história da família, né? E nós perdemos isso. Sim. Perdemos. Muita coisa. Tu estava falando das memórias afetivas, né, e desse retorno gradual para casa, né? Aos poucos as coisas ainda tem muita coisa para se ajeitar, né? Não é só a água baixar. Isso ainda vai demorar muito tempo, né? E vai afetando a vida da gente a longo prazo. E eu queria, numa pergunta só, emendar duas, assim. Como que isso vem afetando o teu trabalho também, porque ainda continua, né? Tu é jornalista, né? Eu tenho um veículo independente, um veículo teu, né? Que depende dos anunciantes também, para ele continuar funcionando, né? Como que isso tem afetado o teu trabalho e também como que foi, né? Ser ao mesmo tempo vítima do que estava acontecendo, né? Um atingido e um repórter que também tinha que documentar tudo o que estava acontecendo. Nos primeiros dias, na primeira semana, o pessoal da prefeitura me chamou para ser voluntário no setor de comunicação da prefeitura. Ele pediu, tem como tu ficar trabalhando com nós aqui durante uma semana? Tem. Aí eu fiquei lá ajudando, fazendo releases, fazendo matéria. E tinha semanas dias que eu chegava 3 horas em casa. 3 horas em casa. Até eu lembro um dia que eu voltei para casa, que eu fui em casa 2 da madrugada pegar minha bota, né? Porque tinha gente querendo ajuda lá na Santa Rita, no resgate das famílias. E aí eu fiz uma correria para ir para lá, mas cheguei na prefeitura de volta e disseram que não precisava mais ir no resgate na Santa Rita, mas se precisavam, eu ia. Se o pessoal precisava de apoio mais, eu ia. Então eu fiquei uma semana lá na prefeitura e fazendo meu trabalho também, do repórter goimense. Né? E sobre essa questão de patrocínio, teve empresas que eu perdi patrocínios de empresas que foram afetadas. Teve uma empresa que foi totalmente afetada, destruída. E aí eu disse, vamos fazer assim, eu não vou te cobrar durante esses 3, 4 meses, não vou te cobrar, eu sei que tu tá afetado, vamos te ajudar, tá? Eu não vou te cobrar durante 3, 4 meses e tu não precisa se preocupar com o meu pagamento. Vamos reativar. Então, deu certo, tá? Estamos voltando aos poucos, né? E quem me conhece, meu forte não é o comercial, procurar empresas, mas sempre toda ajuda é bem-vinda. Isso. E como pessoa, assim, não como jornalista agora, tá? Como se jornalista não fosse pessoa, né? Mas como uma pessoa comum, um dos atingidos pela enchente, pela inundação, qual lembrança que vai ficar para ti, assim, quando tu, daqui, sei lá, 20 anos, qual fotografia que teu cérebro vai buscar? Eu acho que a fotografia dos meus vizinhos que sempre moraram perto de mim durante toda a minha vida, saindo das suas casas embaixo d'água. Lá no engenho,
não foi uma água. Nós começamos a sair de casa calmamente, não foi que nem a Santa Rita e Coab, né, comparando. E nós vimos que nós tínhamos que sair de casa. Eu lembro que tem gente de Setembro, quando houve gente de Setembro que atingiu ali a Beira Rio, que é a primeira rua ali do Engenho, a Beira Rio, eu dizia que nunca ia, até eu disse pro meu namorado, nunca vai acontecer aqui na minha casa. Chegou menos de um ano, aconteceu. E como jornalista, o que seria a matéria que ficaria para ti desse tempo que tu viveu cobrindo a tragédia aqui, né? Eu fiz uma manchete no jornal em setembro, e aí a manchete dizia: setembro, 2 pontos. Um mês que Guaíba ficou embaixo d'água depois de 81 ou 82 anos. E aí eu não parei para pensar qual era a manchete que eu colocaria agora, porque foi pior que setembro. E o que nós não imaginávamos, nós nunca imaginamos que nós íamos enfrentar uma enchente que nem a de 41, mas veio uma enchente pior que a de 41. Né? Então eu fico pensando nisso. E o que tu espera daqui para frente agora com relação a iniciativas do poder público, da sociedade, né? Como a gente vai se organizar para enfrentar isso? O que tu espera para o futuro, como morador do Engenho, que pelo visto não pretende sair dali, tem uma vida inteira, né, no bairro, e o que tu espera? E se tu puder já emenda com alguma mensagem final que tu queira deixar com relação ao que tu viveu, o que a gente passou até agora. O que eu tenho que destacar é que o povo ajuda o povo. Eu nunca... O pessoal dizia a força da solidariedade. Das pessoas se ajudando, as pessoas a sair de casa, a ser resgatadas, até depois sem gente. Uma cena que eu não esqueço, é um monte de gente ali na frente da prefeitura até noite, 9 horas, fazendo uma corrente, né, para situação, né, para colocar as situações ali no auditório da prefeitura. E aí eu comecei a gravar. Foi uma cena tão linda dos voluntários ali ajudando a descarregar as situações. O que eu vou levar dessa gente, essa união, esse nível de solidariedade das pessoas. Eu acho que isso marcou. Viu a força do nosso Estado e nós vimos como o nosso Estado é grande, é especial e é importante para todo o país. Isso ninguém vai tirar. Isso aí. Obrigado pelo teu depoimento, amigo. Importante escutar, né? Como eu falei para a Liane, essas experiências individuais é que vão dar a cara do tamanho do que a gente viveu, né? Se a gente pegar só números ou pegar um recorte dizendo que um bairro foi atingido, a gente nunca vai entender o tamanho do que aconteceu, né? E o quanto que isso interfere na vida de cada um. E o que interfere na tua vida, interfere na vida de outras pessoas, e a solidariedade vem na contramão disso, né? Para também, com a união das pessoas, uma vida poder afetar a outra. E é isso, amigo. Obrigado pela disponibilidade e força nesse recomeço aí. E o teu trabalho é muito importante aqui na cidade pra gente, para relatar tudo que a gente viveu. Obrigado. Valeu, amigo.